Foi no dia 2 de abril de 2022 que eu perdi o amor da minha vida. Era final da pandemia e a vida ela estava começando a voltar ao normal. A gente tinha acabado de oficializar a nossa relação. Naquele dia eu me lembro de ter ligado para ele e perguntado se a gente precisava de mais alguma coisa. E ele me respondeu com aquela voz firme dele de que não. Que eu não precisava me preocupar com mais nada. Ainda brincou dizendo que eu também não precisava levar nenhuma outra roupa, além daquela que eu estava usando. Ele me conhecia muito bem. Conhecia cada canto daquela serra e sabia como me esquentar. E foi exatamente isso que ele me disse antes de desligar a ligação. Na hora eu chamei ele de bobo. Mas por dentro eu estava explodindo de felicidade. Meus outros relacionamentos não me prepararam para ter uma relação saudável. Eu estava no processo de aceitar que eu podia ser amada de verdade sem ter que sofrer. Sem que todas as responsabilidades ficassem em cima de mim. Bom, aquela era uma quinta-feira. O meu escritório ia fechar por algumas questões administrativas e ele era autônomo. Era a desculpa perfeita para subir a serra mais uma vez. Ficar longe do caos da cidade grande e perto de tudo que me fazia acreditar cada vez mais que eu podia ser amada de verdade. A gente se encontrou lá no prédio. Ele subiu para pegar uma mochila que já tinha deixado pronta e eu fiquei lá embaixo conversando com o porteiro. Uns 40 minutos depois, a gente estava na serra. Ele tomou uns 2 drinks com um amigo dele depois do trabalho. E eu, que não bebo, comprei uma cerveja para ele bebendo até o posto, até a gente parar para abastecer. No posto ele comprou mais uma. E a minha felicidade era tanta que eu não consegui perceber o quanto a gente estava sendo imprudente aquele dia. A última coisa que eu me lembro é dele pedindo para eu trocar de música. O resto é fragmento. Um amontoado de memórias que o meu cérebro ele faz questão de digitar. E as palavras que ficam rodando no meu cérebro toda vez que eu tô prestes a dormir é do médico. Falando que ele tinha fraturado a coluna. Que as lesões eram muito graves. Mas que a equipe estava fazendo o que era possível. Ou seja, quase nada. Não tinha muito o que fazer. Era muito grave. Depois eu me lembro de acordar no dia seguinte. Já não era mais quinta-feira. Já não era mais 1º de abril. E já não existia mais a gente também. Pelo menos não fisicamente. Naquele dia, um dia depois do acidente, eu me lembro de ter feito uma brincadeira, falando que eu estava grávida. Ele sacou na hora que era dia da mentira. E eu ouvi da boca do homem da minha vida que aquela era a brincadeira mais linda que ele já tinha ouvido. E ainda perguntou para mim se eu estava pronta para tornar aquela brincadeira verdade.